Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Daremos início à 7ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, às 18h30. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadora em chamada individual. José Donizete Guilhande. Presente. Hermano Mota da Silva. Presente. José Ricardo David de Oliveira. Presente. João Batista Freschi. Presente. Tiago Ribeiro de Souza. Presente. Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Roselino Alves de Souza. Presente. Ailton Filete Gouveia. Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta Casa de Lei. Ouviremos um trecho bíblico nesse momento. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, diretora, demais vereadores e vereadora Priscila e todos que nos acompanham através da TV Folha Regional. Ler um versículo da palavra do Senhor, que está registrado em livro de Salmos, Salmos de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Amém? Nesse momento, passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Procederemos à leitura do ofício número 161 de 2021 desta Casa, convocando os senhores vereadores para a presente reunião extraordinária. Ofício número 161 de 2021, senhores vereadores, pelo presente convoco vossas excelências para realizarmos reunião extraordinária nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal. Cito, Avenida Presidente Vargas, número 880, às 18h30, do dia 13 de dezembro de 2021, para tratar do seguinte ordem do dia. Deliberação do projeto de lei número 18, de 29/9/2021, de autoria do prefeito municipal de Flórida Paulista, cujo objeto estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro 2022 e das outras providências,
Sem mais, renovamos protestos de estima, consideração. Atenciosamente, Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Dando continuidade, passaremos à matéria de ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei número 18, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2022. Procederemos à leitura das certidões, despachos, pareceres das comissões competentes. Processo de número 33/2021. Projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei de número 018/2021 foi lido no expediente da reunião ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2021. Certifico ainda, nessa data, haver encaminhado o projeto de lei acima mencionado à assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 5 de outubro de 2021. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica de número 36/2021. Processo de número 33/2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022. Relatório: o prefeito municipal, na data de 30 de setembro do corrente ano, através de ofício de número 304/2021, apresentou perante essa Casa de Leis o projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022. Consoante consta em seu artigo 1º, a norma legislativa visa, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e da Lei de número 4.320/64, qual seja, Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Exercício 2022, fixar as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2022, dispondo em seu início primeiro sobre o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, exceto a parte abrangida pelo orçamento da seguinte social, bem como em seu inciso 2º, tratar do orçamento da parte da Seguridade Social, do Poder Executivo e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Destaque no projeto de lei, em tela consoante, extrai do artigo 2º, ali está previsões de receita orçamentária líquida, estimada a sua destinação na forma dos artigos 3º, 4º e 5º, fixando-se, ademais, as despesas. Outro sim na parte geral e final. Trata o projeto legislativo de cuidar das alterações orçamentárias, remanejamentos e transferência de recursos, além da previsão de autorização para a realização de promoção de campanhas de incentivo a pagamentos de tributos no exercício 2021, de concessão de descontos a contribuintes para pagamento à vista de tributos municipais no exercício 2021, bem como autorização para a realização de leilões de bens públicos. O projeto foi lido em plenário no dia 4 de outubro de 2021, durante sessão ordinária, e consoante norma legal, foram remetidos a esta Procuradora Jurídica para emissão de parecer. É o relatório. Condições de admissibilidade. No que tange à legitimidade para a propositura do presente projeto de lei, a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, estando tal disposição presente na Constituição Federal, artigo 165, 3º, da Constituição Estadual, artigo 174, 3º, bem como na Lei de Flórida Paulista, consoante se vislumbra no artigo 60, inciso 9, do referido diploma legal.
Artigo 60. Compete privativamente ao prefeito. 9º. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nessa lei orgânica. Não obstante, a data para apresentação do referido projeto igualmente foram respeitada. Do inciso 3º do artigo 142-A da Lei Orgânica Municipal. Ademais, dispõe os artigos 133 e 134, inciso 1º e 2º da LOU. Artigo 133. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual e Plurianual de Investimentos obedecerá às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direitos financeiros e nos preceitos dessa lei orgânica. Artigo 134. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a qual caberá: primeiro, examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Segundo, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentárias, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Nesse diapasão, referido o projeto veio acompanhado dos anexos obrigatórios constantes no artigo 5º da Lei Complementar 101/2000. Contudo, o referido projeto de lei padece de parcial inconstitucionalidade, fase disposto em alguns de seus artigos, quais sejam: artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a promover campanha de incentivo a pagamento de tributos no exercício de 2022, com premiações a contribuintes, onerando o orçamento vigente. Parágrafo único. As regras de condições de participação serão regulamentadas através de decreto no Executivo a ser divulgado durante o exercício 2022. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos a contribuintes para pagamento à vista de tributos no exercício de 2022. Parágrafo único. As condições gerais para implementação do programa de desconto serão regulamentadas por decreto do Executivo. No artigo 19, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar leilão público para alienação de bens móveis e imóveis. Parágrafo único. Para a realização de leilão público, o Poder Executivo deverá editar ato desafetando os bens que serão alienados. Isso porque, assim como o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e o parágrafo 8º do artigo 174 da Constituição do Estado de São Paulo, assevera que: artigo 174. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão como observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição da autorização para abertura de créditos suplementários e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Logo, em razão do princípio da pureza e da exclusividade acima descrito, que estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvados as autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de créditos ainda por antecipação de receitas orçamentárias, vislumbrando-se que os referidos artigos, por tratarem de matérias estranhas, a previsão de receitas e fixação de despesa, não cuidando, serão autorizações para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito.
cabalmente demonstra sua inconstitucionalidade, devendo os artigos citados serem suprimidos a fim de se resguardar a legalidade do projeto de lei sobre análise. Em que pese o teor do artigo 48, parágrafo único, inciso 1º da Lei Complementar de número 101/2000, bem como o artigo 44 da Lei Federal de número 10.257/2001, faz-se necessário a realização de audiências públicas na fase de elaboração e da discussão do projeto de lei em comento, como condições obrigatórias para sua aprovação pelos vereadores, portanto, referida medida qual seja a realização de audiência pública, que é imperiosa e deve ser observada pelos edis dessa Casa de Leis antes da apreciação do projeto legislativo. Outro sim, no concernente aos aspectos financeiro, contábil e orçamentário do referido projeto de lei, persistindo dúvidas, ou seja, carecendo algum vereador ou comissão de esclarecimentos nesse sentido, essa Procuradora Jurídica recomenda aos vereadores, em especial os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil dessa Casa de Leis. Ademais, quanto ao possíveis emendas modificativas no que tange o projeto de lei do orçamento, essas somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, 1º, 2º e 3º da Carta Magna, indicando os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, incluídas as emendas que incitam sobre dotações de pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais, sem prejuízo, contudo, de emendas que sejam relacionadas com correção de erros ou omissões relacionados aos dispositivos no texto do projeto de lei sobre análise. Derradeiramente, não há óbice ao conhecimento do projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Ressalva a inconstitucionalidade do texto normativo contido nos artigos 17, 18 e 19. Recomenda-se seja apresentada pela Comissão de Justiça e Redação emenda supressiva visando a erradicação de tais artigos no projeto de análise, tendo sido, ademais, cumprido as exigências legais pertinentes, estando de acordo com o artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Deve ser o projeto apreciado pelas comissões de Justiça e de Redação, de Finanças, Orçamento e Economia, de Política Social e Educação, Cultura, Esporte e Turismo, além da Comissão de Política Urbana e de Meio Ambiente e da Administração Pública. Conclusão. Diante do exposto, essa Procuradora Jurídica opina pelo conhecimento do projeto de lei de número 16, de 4 de setembro de 2020, que trata da estimativa de receita e fixação de despesa do município de Flórida Paulista no exercício financeiro 2021, lei orçamentária anual, por inexistir irregularidades quanto ao aspecto formal, ressalvando o teor dos artigos 17 e 18, considerado inconstitucionais, é o parecer. Flórida Paulista, São Paulo, 5 de outubro de 2021, Maila Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo de número 033/2021, projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Certidão. Certifico para os devidos fins que fiz a juntada do parecer jurídico atinente ao projeto de lei de número 16/2021. Certifico, ainda nessa data, haver encaminhado o projeto de lei acima mencionado à presidência da deliberação. Secretaria 8 de outubro de 2021. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo de número 033/2021. Projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município
para o exercício financeiro 2022 e da outras providências. Despacho. Vistos. 1. Receba a proposição supramencionada, pois presentes os requisitos objetivos ao seu acolhimento, bem como está formalmente em ordem. 2. Em cumprimento ao artigo 41, parágrafo único, da Lei Complementar de número 101/2000 e artigo 29, Decreto de Lei de número 4.657, de 4 de setembro de 1942, designando o dia 29 de 11 de 2021, às 18 horas, para a realização de audiência pública. 3. Expressa-se as comunicações. 4. O projeto referido ficará em pauta no período de 16 de novembro a 6 de dezembro de 2021. 5. Cumprindo o trâmite acima e em atendimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribuo esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Lei Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 14 de outubro de 2021. Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Processo de número 033/2021. Projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022 e dá outros provimentos. Certidão. Certifico para os devidos fins que a comunicação de realização de audiência pública esteve afixado no mural dessa edilidade no período de 10 a 29 de novembro de 2021. Referido comunicado foi publicado no site da Câmara Municipal e no jornal Folha Regional na edição de 20 de 11 de 2021. Certifico ainda que nessa data realizou-se audiência pública para assegurar a participação popular ao instrumento de transparência da gestão pública, atinente ao projeto de lei de número 018/2021, consoante ata e lista de presença anexa. Secretaria, 29 de novembro de 2021, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo de número 033/2021. Projeto de lei de número 018, de 29 de setembro de 2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022 e dá outros provimentos. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei de número 018/2021 esteve em pauta do dia 16 de novembro a 6 de dezembro de 2021. Secretaria, 7 de dezembro de 2021. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo de número 033/2021, projeto de lei de número 018, de 29 de setembro de 2021. Despacho. Em cumprimento ao disposto no artigo 157 do Regimento Interno, distribuo esse processo à Comissão de Finanças e Orçamento para análise do objeto de sua competência. Lei Ciência. Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 8 de dezembro de 2021, Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Processo de número 033/2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022. Comissão de Justiça e Redação. Parecer de número 139/2021. Relatório. O prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 30 de setembro de 2021, através de ofício de número 304/21, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 018/21, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 4 de outubro do corrente ano. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistir irregularidades quanto ao aspecto formal, ressalvado o teor dos artigos 17, 18 e 19, considerados inconstitucionais, é o parecer. Quando em pauta foi apresentada a emenda modificativa de número 02/21, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos, e apoiamentos, objetivando modificar o teor do artigo 5º do projeto de lei orçamentária. É o relatório. Voto do relator.
Esse relator é a favor da aprovação total do projeto e sua emenda em análise. Quanto aos aspectos legais, constitucionais e regimentais, está formalmente em ordem. João Batista Freschi, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo e discutido apurando seu seguinte resultado. O vereador Armando Mota da Silva, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Armando Mota da Silva. Vereador José Ricardo David Oliveira, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, José Ricardo David Oliveira. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho esse processo para o exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública, Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2021. José Ricardo David Oliveira, presidente. Processo de número 033/2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer de número 140/2021. Relatório: o prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 30 de setembro de 2021, através de ofício de número 304/21, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 018/21, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 4 de outubro do corrente ano. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistir irregularidades quanto ao aspecto formal, ressalvado o teor dos artigos 17, 18 e 19, considerados inconstitucionais, e o parecer. Quando em pauta foi apresentada a emenda modificada número 02/21, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos e apoiamentos, objetivando modificar o teor do artigo 5º do projeto de lei orçamentário. É o relatório. O voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto e sua emenda e análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. José Ricardo David Oliveira, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo e discutido apurando seu seguinte resultado. O vereador Roselino Alves de Souza, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Roselino Alves de Souza. Vereador Ailton Filete Gouveia, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Ailton Filete Gouveia. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto do parágrafo 1º, no artigo 39 do Regimento Interno, encaminha esse processo para o exame da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2021, Ailton Filete Gouveia, presidente. Processo de número 033/2021. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Parecer de número 141/2021. Relatório: o prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 30 de setembro de 2021, através de ofício número 304/21, enviou para exame dessa casa o projeto de lei de número 18/21, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro 2022. Referido o projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 4 de outubro do corrente ano. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistir irregularidades quanto ao aspecto formal, ressalvado o teor dos artigos 17, 18 e 19, considerados inconstitucionais, é o parecer. Quando em pauta foi apresentada a emenda modificativa de número 2/21, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos, e apoiamentos, objetivando modificar o teor do artigo 5º do projeto de lei orçamentário. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto e sua emenda e análise. Quanto aos aspectos sociais e culturais, nada temos a opor. Priscila Lima dos Santos Palomares, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido
pelo mesmo e discutida por ano seu seguinte resultado. Vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Rafael Gonçalves dos Santos. Vereador João Batista Fresca, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, João Batista Fresca. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminhe esse processo para o exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2021. João Batista Fresca, presidente. Processo de número 033/2021. Assunto: estima receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer de número 142/2021. Relatório. O prefeito municipal de Flórida Paulista, em data de 30 de setembro de 2021, através de ofício de número 304/21, enviou para o exame dessa casa o projeto de lei de número 018/21, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro 2022. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária do dia 4 de outubro do corrente ano. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistir irregularidades quanto ao aspecto formal, ressalvado o teor dos artigos 17, 18 e 19, considerado inconstitucionais. É o parecer. Quando em pauta foi apresentada a emenda modificativa de número 0221, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos e apoiamentos objetivando modificar o teor do artigo 5º do projeto de lei orçamentário. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto e sua emenda e análise. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelo mesmo e discutida por ano seu seguinte resultado. O vereador José Donizete Guerlandi, em discussão, em votação, acompanha favoravelmente o voto do relator, José Donizete Guerlandi. Vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em discussão, em votação, acompanha favoravelmente o voto do relator, Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2021. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Senhores vereadores, coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considerado aprovado, agora passaremos à leitura da emenda modificativa número 2/2021 ao projeto de lei número 18/2021. LOA. Exposição de motivos. Projeto de emenda modificativa de número 2/2021. O projeto de emenda que ora se apresenta visa equalizar da melhor forma possível os recursos da municipalidade, atendendo de forma especial uma instituição de grande valia em nossa comunidade, qual seja o Lar São Vicente de Paula, comumente conhecido como Asilo de Idosos. O remanejamento que se pretende ver aprovado, portanto, tem como objetivo oferecer um suporte à referida instituição sem fins lucrativos em sua manutenção, sendo patente que a mesma tem sofrido com a falta de recursos, especialmente face à crise sanitária e econômica ocorrida em virtude do surto provocado pelo Covid-19. Dessa feita, constamos com apoio e aprovação da mesma pelos nossos dignos pares, Rafael Gonçalves dos Santos, Tiago Ribeiro de Souza, José Ricardo David de Oliveira, João Batista Freschi, Roselino Alves de Souza e Priscila Lima dos Santos Palomares. O projeto de emenda modificativa de número 2/2022, emenda modificativa ao projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, especialmente aquelas previstas no artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, nos termos que especifica, decreta. Artigo 1º, o artigo 5º do projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021, em seu inciso 4º, por unidades de governo
administrativo direta, no correspondente aos itens 02, 07 e 05, desponto comunitários passa a constar total de 1.626.000 e 0205, Fundo Municipal de Assistência Social para consta total de 1.380. Parágrafo único. Ficam modificados os seguintes itens constando nos anexos do projeto. Desporto comunitário 27.812.0015/2019. Apoio às atividades esportivas e de lazer. Outro serviço, terceiros, pessoa jurídica, R$24.000. Fundo Municipal de Assistência Social, subvenções sociais, R$24.000. Artigo 2º, permanece inalteradas as demais disposições do projeto de lei de número 18, de 29 de setembro de 2021. Flórida Paulista, São Paulo, 6 de dezembro de 2021. Rafael Gonçalves de Santos, Tiago Ribeiro de Souza, José Ricardo David de Oliveira, João Batista Freschi, Roselino Alves de Souza, Priscila Lima dos Santos, vereadoras. Coloco a emenda em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considerada aprovada, sendo anexada ao projeto original, encaminhada ao prefeito para a devida sanção. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecemos a Deus e dar a mesma por encerrada. Continue conosco, que agora vai começar a reunião ordinária.